Boa noite, amigos do agro e dos negócios, do Brasil verde e amarelo, do Brasil que produz, do Brasil que alimenta o mundo. Estamos abrindo uma vez mais essa grande janela, linkando o agro e os negócios com a sociedade brasileira, trazendo sempre assuntos que são de interesse coletivo e principalmente focando nessa que é a nossa atividade principal, que é a produção de alimentos. E obviamente que nós temos também outras tantas vertentes da economia que estão ligadas, dependem, estão conectadas com o agronegócio brasileiro. Aqui em Jataí não é diferente, uma das mais importantes cidades do Brasil, em se tratando, né, de agro, em produção de riquezas e também uma das mais importantes do estado de Goiás, obviamente. Então a gente tem essa responsabilidade de trazer aqui informações sempre atuais, fidedignas e mostrando a verdadeira cara do agronegócio brasileiro. CCAJ é a nossa base, Centro Comercial do Agronegócio, aqui no centro de Jataí, né, que congrega uma série de escritórios de fazenda, de empresas e que é hoje também um ícone do agro aqui no nosso município. E também dá uma força muito especial para que esse programa chegue até você, empresas que também são do agro e estão conectadas com o agro, né? A Agrotécnica Buriti, o Grupo Reimac, o Braço Forte do Homem do Campo, a Casa Carlone, a Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, e a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, né, também conosco nessa programação do Brasil Verde e Amarelo. Seja bem-vindo uma vez mais à programação do podcast Agro e Negócios. Nosso convidado hoje, presidente da ProSoja Goiás, produtor rural aqui em Jataí, Joel Haganin, que gentilmente uma vez mais atende o nosso convite. Até estranho, né, Joel, dizer boa noite, que a gente gravamos o programa hoje pela manhã, mas está indo ao ar agora às 19h, então seja bem-vindo uma vez mais. Satisfação, Peterson, participar novamente do podcast Agronegócio e poder falar com os nossos amigos. Tudo bem, a gente tem alguns assuntos aqui, eu coloquei como tema principal da nossa chamada lá, a expectativa do agro, né, das entidades, dos produtores para um novo plano safra 23-24, que será apresentado agora no meio do ano. É um dos pilares da nossa conversa aqui, mas nós temos notícias boas a serem comemoradas. Decisão do STF, né, do Toffoli, mais precisamente, acerca da taxação, né, do agro. Temos os números da Tecnoshow, que serve de termômetro também para os produtores, né, aqui da região, para as empresas e tudo mais, e ainda a possibilidade de termos uma extensão das precipitações das chuvas durante o desenvolvimento da segunda safra, que é outra grande notícia também. Né? Uma hora boa para colher notícias boas, né, Joel? Estamos precisando, né? Sim, eu acho que nós precisamos também ser abastecidos de notícias boas, porque elas até nos incentivam aí a tocar os nossos negócios em frente, né? Verdade. Os desafios são grandes, né? Mas através do trabalho que a gente consegue superar tudo isso, né? Conversei hoje pela manhã, né, na Rádio Sucesso, com o doutor Leonardo Amaral, sobre a decisão liminar, né, do ministro Dias Toffoli, né, do Supremo, que suspende a cobrança do Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundeinfra. As discussões no plenário virtual serão retomadas lá no STF a partir do dia 14, aí uma decisão, né, que será voto a voto, o entendimento de cada ministro, e a maioria decidirá, né, pela continuidade ou não. Houve já uma manifestação à imprensa ontem do governador Ronaldo Caiado, né, dizendo que ele não acredita nessa decisão, na continuidade, que ela não é terminativa e que ele acredita que ela será revertida no plenário do STF. Lá é vamos dizer assim, uma terra, entre aspas, uma terra de ninguém, porque quem decide lá são apenas eles. Ninguém de fora, a ProSoja não vai chegar lá e colocar pressão no ministro e dizer que tem que votar contra a taxação do agro. Então fica uma espécie de torcida aí para que esses ministros sejam, no mínimo, sensatos, né? Pelo menos sensatos, né, Joel? Eu acho que a gente tem sim que comemorar essa decisão, né, do ministro Dias Toffoli, né, e também parabenizar, né, toda a equipe jurídica aí da CNI, né, que propôs essa ação de inconstitucionalidade relativa ao Fundeinfra, né, também a FIEG, a Federação da Indústria do Estado de Goiás, que provocou a CNI para que ela entrasse com essa ação. Nós temos um movimento, eu acho que praticamente em vários estados do Brasil, de contestação desses fundos estaduais, né? Muitos deles possuem vícios graves, né? Que nos levam a questionar a questão da constitucionalidade da criação de cada um desses fundos, né? Essa decisão do ministro, é claro, parcial, mas ela indica
uma base para que se possa, sim, reverter essa situação da criação desses fundos. E é claro que a decisão vai ser nesse plenário amplo, né, onde todos os ministros vão emitir os seus pareceres em relação ao assunto. A gente espera, sim, baseado em tudo aquilo que a gente vem conversando e vem tratando a respeito desse assunto, que essa decisão do ministro Dias Toffoli seja mantida, né? Certo. Até porque o entendimento não só dele, né, como de alguns outros ministros, e aí a unanimidade nas entidades que representam o agro, dos próprios produtores, da inconstitucionalidade, né, dessa taxação. Está na matéria de ontem do Canal Rural, abre aspas, palavras do ministro Dias Toffoli. É inconstitucional a vinculação de receita de impostos no que se inclui a receita de ICMS a órgão, fundo ou despesa, fecha aspas. Quer dizer, passa por cima, né, de uma cláusula, né, da Constituição Federal, né, que realmente mostra essa inconstitucionalidade, a vinculação de impostos no que se inclui a receita do ICMS a um órgão, né, estadual e tudo mais. Então, quer dizer, não pode fazer essa cobrança, né? E agora o próprio governo do estado vai usando também de suas tratativas até políticas, eu creio, tentar frear essa ação iniciada pelo Toffoli e manter essa taxação. Você imagina que será uma queda de braço bastante dura, exemplo daquela do Fundo Rural? Até perguntei ao doutor Leonardo hoje pela manhã, né, se vamos estender essa discussão aí, de repente passa ou não, entra uma outra liminar, vai ser essa queda de braço mesmo, Joel? Eu acredito que sim, eu acredito que deve ser algo um pouco mais complexo do que aparentemente parece, né? Existem vários pontos que devem ser analisados, né? Não só aqueles que foram questionados em relação a essa ADI, porque hoje no Brasil existem diversas ADIs, né, até de outros estados, questionando seus fundos. Existe também Sim. uma ADI que a ProSoja Goiás sugestionou, e a ProSoja Brasil entrou também no STF questionando também a constitucionalidade da criação, da lei de criação do Fundo Infra, né? Então tudo isso deve ser analisado meio que em conjunto, e é claro que se essa decisão for mantida, ela deve abranger um pouco mais do que só o Fundo Infra, né? Porque a base de diversos fundos estaduais criados no Brasil tem basicamente os mesmos pontos e as mesmas discussões, Sim. os mesmos pontos de incoerência em relação à lei, à Constituição Federal. Até porque o ouvinte entenda melhor, né, quem tá acompanhando, quando o Joel se refere a EDI, uma ação direta de inconstitucionalidade. São várias aí já apresentadas, né, por vários órgãos, pela própria frente parlamentar da agropecuária também. E agora um outro questionamento que se faz, e aí cria um momento interessante, dado que nós temos em situações de mercado hoje que não tem preço, obviamente, atrativo para o produtor. Tem um grande questionamento, uma interrogação gigantesca hoje. O que eu faço com o meu produto agora? Aquele que está ali, de repente está no armazém ainda, eu tenho um milho que vai chegar daqui a pouco, eu tenho que escoar essa soja, eu tenho que vender. É uma hora agora, aproveitando essa ausência de taxação do produtor, fazer alguma comercialização, na sua concepção, Joel? Olha, nós até trabalhamos aí com uma consulta, a ABIOV, né, que é a associação que congrega as indústrias de óleos vegetais, indústrias, né, de óleos vegetais em relação à aquisição, né? Não existe nesse momento ainda um consenso em relação se essas indústrias vão ou não retirar o desconto relativo ao Fundo Infra, baseado na decisão do ministro. Por quê? Porque essa decisão ela ainda vai a colegiado. Certo. Mas ela está valendo hoje, porque é uma decisão hoje ela vale. Então, a decisão está por empresa. Eu acho que tem empresas que vão seguir essa recomendação do ministro, né? Essa decisão do ministro. E outras ainda vão preferir aguardar essa discussão em plenário, né? Isso também gera um certo desconforto em relação à comercialização, porque decisão tomada deveria ser uma decisão a ser cumprida. Eu creio que deverá haver, né, se uma empresa ou outra se negar a deixar de cobrar essa taxa, uma judicialização também dessa questão da negociação, né? O que pode também ser feito através de um auxílio jurídico, né? Exigir que essas empresas, no momento da comercialização,
não façam esse desconto baseado na decisão do ministro, né? Isso Perfeito. é possível também. Até porque são valores consideráveis, a gente já falou sobre isso, na comercialização, dependendo da situação de cada produtor, em cima da sua renda líquida, pode chegar talvez até 10%, né? Sim, eu acho que pode chegar até mais, né, Joel? ainda mais com uma margem apertada. Nós estamos trabalhando a hoje margem, né? nessa safra, né? Como é uma taxação em cima da produção bruta, né? Quando a gente transfere isso para a margem, isso pode representar às vezes 40%, 50%, ou até um incremento de prejuízo, como a gente está vendo na pecuária de corte. Certo. Eu fiz uma leitura no começo, pela minha ótica, claro, né? De leigo, de espectador, mas tem como a ProSoja, a CNA, as entidades do agro, de repente até acionar a FPA, a Frente Parlamentar, não diria pressionar, mas levar mais elementos até o STF, até os ministros, para que eles possam ter uma visão mais ampla e, quem sabe, ter uma leitura mais favorável para o agro e não para o governo do Estado, Joel? Nós temos, como eu disse anteriormente, várias ADIs protocoladas. Sim, né? essas ADIs são as ferramentas que estão lá. São as ferramentas que dão munição para que o STF tome as suas decisões baseado em quê? Baseado em, vamos dizer assim, peças jurídicas que demonstrem a essa possível inconstitucionalidade. Porque se a gente for Por pensar... exemplo, nós temos... só a ProSoja Brasil tem 3 ADIs questionando os fundos estaduais. Uma dessas ADIs é do Estado de Goiás, questionando o Fundo de Infra. Ela é uma ADI posterior à ADI da CNI, ela ainda não foi analisada, mas deve ser analisada em breve, até para colaborar com a fundamentação dos ministros do STF em relação a esse tema. Então já está se fazendo isso. Em relação às federações, né, é claro, esperava-se que talvez essa ADI não viesse da CNI, que é a Confederação das Indústrias, eu ia questionar, mas que viesse da CNA, que é a Confederação da Agropecuária. Como a gente não tem essa visão interna em relação à confederação, a gente não pode nem trabalhar muito esse comentário, porque a gente não tem o embasamento deles, né? Mas em relação ao embasamento da ProSoja é esse, a gente também vê vícios aí que indicam inconstitucionalidade, e a gente está sim representando aos produtores, que são aqueles aos quais a gente trabalha, né? À frente Joel da Ragani, instituição. eu acredito que essas ADIs também já devem ter abordado isso, ou feito alguma menção a essa situação, porque se tiver lá uma análise do ministro, eu, ministro, estou analisando o caso então. Não vamos falar na coletividade, mas caso a caso do produtor, porque a venda se dá caso a caso. Deveria haver uma análise, no meu entendimento, que o STF olha o produtor e o Estado. Quem é o mais forte? Quem tem condição de se manter caso não tenha essa arrecadação? O Estado sobrevive, como sobreviveu até agora, sem a taxação do agro. Mas como é que fica a vida financeira do produtor com mais uma taxação do agro? Sobrecarregando, mais uma vez, um setor tão importante para a economia do país. Eu acho que isso aí talvez possa pesar um pouco na balança. O Estado mais sólido, mais forte, mais robusto em termos de arrecadação, e um produtor mais fragilizado. Nós temos uma visão em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Às vezes as decisões deles são bastante duras. Por quê? Porque eles se baseiam basicamente na lei. Sim. Eles não trabalham muito o contexto de estudo, trabalham a lei. Mas a lei está ao lado do produtor. E é claro que a lei ela tem as suas nuances, né? Tem. A lei brasileira ela é um pouco interpretativa. Perfeito. Esse talvez seja o grande problema. É claro que o produtor rural, nesse momento, através desses fundos, porque o fundo ele não escolhe o produtor, ele escolhe o produto, independente se é grande, médio ou pequeno produtor. Então existe uma precarização muito grande, principalmente os médios e pequenos produtores. E isso pode sim ser levado em conta relativo ao impacto da criação desses fundos em relação à própria segurança. Né? Segurança social, segurança econômica. Né? Isso provavelmente deve ser analisado. Em cima desse assunto ainda, como que você como produtor ou você como dirigente classista
interpretou a fala do governador do estado durante a abertura da Tecnoshow, dizendo que talvez o agro não esteja entendendo a intenção dele, pediu para dar um voto de confiança, para dar 2 anos para ele. Como é que você vê essa fala, Joel? O governador ele tenta sim buscar o diálogo com o setor, né? O que só a gente lamenta em relação a isso é que esse diálogo não foi gerado anteriormente, antes de se gerar todo esse desgaste e todo esse prejuízo ao setor produtivo, né? Nós nunca nos furtamos, né, a debater, a dialogar com o governo para que nós pudéssemos ter ferramentas que fizessem com que o Estado crescesse sem que determinados setores fossem sacrificados, né? Dificuldades são muitas, né? Mas eu vejo que talvez aquele momento não seria o momento ideal dele buscar essa reaproximação. Por quê? Né? Porque os produtores eles estão literalmente sentindo na pele o tamanho e o peso do Fundo Infra. Eu acho que o que é mais frustrante, né, para o produtor, e principalmente para quem sempre esteve ombreando politicamente o governador Ronaldo Caiado, e tem muitos do agro que fizeram isso e ainda fazem, que o produtor tinha, num ano de extrema dificuldade, de custos altos aí de implantação de lavoura, de incerteza com relação à comercialização, seu produto lá guardado, quietinho e tal, já tributado ali com outras taxas, e de repente quando ele vai comerciar um produto que já saiu da lavoura no ano passado e ele chega no início do ano 2023, vai comercializar o produto, ele tem uma nova taxação, uma sobretaxa em cima daquilo que ele já havia sido taxado. Isso que dói, né? Sim, é o fato da imprevisibilidade, né? Algo que a gente não pode prever e não pode controlar. A grande questão relacionada a isso é um sistema de quebra de confiança, né? Ou até uma quebra de parceria, né? Ditos parceiros eternos, né? Política, economicamente, houve uma quebra. O que a gente mais assim fica mais apreensivo é esse movimento aconteceu com a indústria, esse movimento aconteceu com o agronegócio. Será que ele não vai acontecer com o comércio? Sim. Será que ele não vai acontecer com os prestadores de serviço? Porque então, nível federal, me permita, só para corroborar com a sua análise aí, há uma fome tremenda, né, do governo em termos de arrecadação. O próprio ministro Haddad, o próprio presidente Lula falou aí dias atrás, olha, quem ainda não está pagando imposto vai pagar. Então, tipo assim, essa sanha arrecadatória vai sair apenas daquele nicho que o governo focava no primeiro momento, das grandes fortunas, dos grandes empresários, né, dos comerciantes mais fortes e tal, e vai chegar até o trabalhador aí, né, que tem o menor salário, né? E a gente não consegue encontrar justificativas para isso, porque se fala muito em arrecadação, né? Mas não se discute qual é a finalidade de se aumentar a arrecadação, como esse assédio tem se mostrado. Isso é muito preocupante, né? Nós precisaríamos ter primeiro os projetos para depois se justificar uma arrecadação aumentada, e isso, infelizmente, a gente não está vendo. A gente não consegue enxergar isso. Às vezes o próprio governo é contraditório. Você deve recordar, há um certo tempo atrás, questão de um mês, eu acho, o próprio ministro Haddad falou que a situação do governo, né, fiscal, contábil, era tranquilo, porque havia um caixa de cerca de 200 bilhões aí tal, que veio em 2022, e aí a gente vê um atropelo, literalmente, em cima de todos os setores da economia, buscando mais dinheiro através da arrecadação, né? Isso mostra esse sentimento de desconfiança que nós, empresários, e a população como um todo, tem sentido em relação a esse novo governo. É uma situação bastante complicada, né? Estou conversando com o Joel Roganin, produtor rural, presidente da ProSoja Goiás, nessa edição de quarta-feira, 5 de abril, aqui no podcast do Agro e dos Negócios do Brasilzão verde e amarelo, cada vez mais pujante, sempre com a parceria muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do Homem do Campo, da Casa Carlone, da Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, e da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, presente em 135 estados brasileiros. O agronegócio de verdade você acompanha aqui na programação do podcast Agro e Negócios.
Vamos dar um pulinho até a Tecnoshow, finalizada aí na semana passada, né, na sexta-feira da semana passada. A ProSoja Goiás esse ano com um stand lá maravilhoso, acolhedor, recebendo os produtores mais próximos do seu associado, mostrando para os que ainda não são qual é o trabalho da ProSoja, o que um produtor rural, né, tem a ganhar fazendo parte dessa associação, né, que é mais uma das entidades que lutam em favor do homem do campo. E a gente fala dessa chegada da ProSoja na Tecnoshow e faz uma leitura já também dessa grande feira que foi encerrada na semana passada. Satisfatória a participação de vocês lá, Joel? Sim, sim, nós tínhamos um projeto aí de levar a ProSoja, né, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, mais próximo aos produtores, né? A Tecnoshow é uma das grandes oportunidades de realizar isso. Nós conseguimos levar um stand para que os produtores se sentissem em casa, né, tivessem um amparo se fosse preciso e também criasse um ambiente de união. Um dos grandes objetivos da associação é a união dos produtores e também de debate, discussão, para a gente poder tirar dúvidas, alinhar pensamentos e ideias, e isso nós atingimos esse objetivo. Sim. Tivemos uma participação muito importante, né? Conseguimos fazer uma interação também com os demais atores que participam da Tecnoshow, né? Sejam empresas, sejam entidades, e a avaliação é bastante positiva em relação a esse ponto, né? Esse aspecto. Certo. Bom, a feira foi um sucesso em público e em números, 11,16 bilhões, eu acho, aí em movimentação, em expectativa de fechamento, né? de negócios agora no pós-feira, né? Com os empresários que eu conversei lá, né, que estavam uma correria danada, mas consegui conversar com alguns aí, tanto de Jataí como de Rio Verde também, de empresas, né, que têm as suas revendas aqui na nossa região. Era de satisfação, né? O pessoal dizia, olha, o produtor está um pouco receoso para fechar mesmo o negócio, porque está aguardando uma melhora nas cotações das commodities, soja principalmente e tal, mas os negócios estão fluindo, muito pedido sendo feito, né? Agora o negócio é concretizar a venda no pós-feira, alguns já foram concretizados lá na feira, inclusive, obviamente, e um público, Joel e amigos ouvintes, de 138 mil pessoas que passaram nesses 5 dias de feira na Tecnoshow, se credenciando como a maior aqui do Centro-Oeste brasileiro, né? Sim, isso é um reflexo do nível de organização e de parceria, de negócios que a Comigo implementa ao realizar essa feira, né? Nós somos muito gratos a eles por trazer um evento dessa magnitude para o estado de Goiás e para Rio Verde e toda a região aqui que é beneficiada, né? Nós tivemos essa impressão. É claro, o produtor, ele não para, ele continua fazendo negócios, né? Nós temos aí o maior palco de oportunidades em todos os aspectos, é a Tecnoshow, né? Então o produtor foi lá em busca de oportunidades, ele precisa disso. Lá encontrou, muitas empresas ofereceram essas oportunidades em relação tanto a tecnologia, quanto a produtos, quanto a serviços, né? Isso a gente pôde observar. E os 11 bilhões são um reflexo de que, além do agronegócio estar com seus investimentos represados, muito por conta das dificuldades de crédito, é que existe sim uma vontade dos produtores em modernizar, sim, em ampliar, em gerar um ambiente produtivo ainda melhor. E a feira tem mostrado essas oportunidades a todos eles, né? Observamos também algumas dificuldades, basicamente relativas a crédito, né? Nós temos algumas dificuldades que precisam ser olhadas com atenção, não só pelas instituições financeiras, mas também pelas empresas como um todo. E são os grandes desafios do agronegócio que nós precisamos enfrentar de frente, por mais que eles sejam doloridos, né? Muito bem. Agora, nos referindo aí à questão da feira em si, né, dos números da feira, do destaque que ganha Rio Verde no âmbito nacional, né, tem uma vitrine gigantesca. Dias atrás foi mostrado pelo próprio Ministério da Agricultura, fez um levantamento lá dos municípios mais ricos do Brasil, né, se tratando de agro, Jataí em 13º, né, Rio Verde em 9º, e aí a gente pergunta, falando nessa questão de dar visibilidade ao município com o potencial do agro. Rio Verde é uma feira consagrada, gigantesca, já com 20 anos de existência. Mineiros terá 2 feiras esse ano. Nós teremos aqui a Jataí Agro, organizado pelo Sindicato Rural, um pouco tímida, pequena, se observarmos a grandeza do município em relação à
a feira em si, que não é na verdade uma grande feira, é mais um evento, né, voltado a palestras, a difusão de informação para o produtor e tal, mas que deveria, eu creio, na minha visão, ter uma grandeza, né, condizente com o que Jataí representa hoje nesse cenário, né? Por que nós não temos em Jataí uma feira realmente grande, Joel? Olha, eu acredito que muito de um grande evento, de uma grande feira, depende da união de esforços de parceiros, né? Nós sabemos o que significa uma cooperativa do porte da Comigo e o que ela consegue agregar em relação ao evento em si, né? Então ela tem uma facilidade muito grande de agregação. Nós estamos observando esse movimento também, mineiros, através da Comiva, né? Também é uma cooperativa que tem se destacado no mercado goiano, aí já tem unidades até em Goiânia, né? Levando seus produtos e serviços aos produtores e também trazendo essa agregação de negócio através de seus parceiros, né? É preciso que em Jataí também se crie este ambiente de negócios, né? Nós temos alguns exemplos, né? A Jataí Agro é um desses, o próprio evento que é organizado pelo CTG, a Campeira, né? Tem um ambiente de negócios, né? Mas ele precisa ser projetado, precisam haver mais investimentos e precisa agregar mais parceiros, mais produtos, mais serviços e oportunidades. O produtor, se tiver oportunidades, pode ter certeza que ele vai atrás. Eu não sei se eu vou colocar da maneira como realmente aconteceram os fatos à época e tal, mas recordo que há alguns anos, talvez 10 anos, teve um movimento por parte de alguns produtores que têm trânsito tanto na pecuária como na campeira, de unificar as duas festas aí, fazer um evento só e tal, que daria maior visibilidade, uma grandeza maior ao evento, e aí até por questões um pouco mais melindrosas aí, de um lado ou de outro, acabou que não se concretizou esse projeto. Talvez seria uma saída para a gente projetar, né, com uma magnitude aí, esse evento que falta aqui para Jataí. Mas como o Joel falou, de repente começa a se plantar uma semente e daqui a pouco a gente tem uma feira maior que a Jataí Agro, né, que Jataí merece. Sim, Jataí é pela movimentação econômica e pela característica do município como um todo em relação ao aspecto produtivo, né? Os municípios que têm maior produtividade no Brasil, nós estamos em Jataí, né? E é claro, precisa vamos dizer assim, oxigenar essas discussões, trazer as entidades para perto, gerar esse movimento de união, né? Existem diferenças entre todas as particularidades, mas elas precisam ser respeitadas. Mas isso, no meu ponto de vista, não impede que se crie ambientes de negócios e ambientes para feiras grandes, né? Que envolvam não só os produtores, mas também toda a sociedade, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós temos muitas oportunidades que estão, inclusive, escondidas em Jataí, né? E elas precisam ser projetadas para toda a região, quem sabe para o Brasil inteiro, né? Nós temos universidades, temos outros atores que podem participar de maneira decisiva. Inclusive a própria vontade política, porque sem essa, grandes eventos não acontecem, né? Mesmo com a grandiosidade da Comigo, que é incontestável, né? 20 anos de feira já consagradíssima, aí, praticamente a feira, né, funciona, entre aspas, sozinha, né? O corpo técnico da Comigo trabalha o ano inteiro em virtude da realização da feira lá no CTC. Então, é um trabalho, né, magistral aí, de excelência que a Comigo realiza. Mas também tem apoio político forte e tal, o próprio município de Rio Verde também, que apoia incontestavelmente as ações da Comigo, e isso precisa ser feito também em Jataí. Então, quem sabe no médio prazo tal, a gente já veja algo mais sólido em relação a Jataí ter uma vitrine maior do que é a Jataí Agro. Não desmerecendo de maneira alguma a Jataí Agro, né, que sempre traz um material muito rico, né, em palestras, em participação de pesquisadores, aí, de palestrantes e tudo mais, só que tem uma participação acanhada até do próprio produtor. Talvez precise realmente de uma sacudida para dar essa reoxigenada que o Joel fala aí. Então a gente vai torcer para que isso realmente aconteça no futuro breve. Pois bem, a gente falou já dessa questão da taxação do agro, falamos da Tecnoshow Comigo, e aí agora o produtor também na expectativa do Plano Safra 23-24, né, que é lançado sempre no mês de julho, é isso, né, Joel? Só me engano? Geralmente é lançado no primeiro semestre. Primeiro semestre, junho, né? Junho e tal.
Então a gente fica nessa expectativa aí. Montante, né, o agro fala pelo menos R$500 bilhão, 500 bilhões pelo menos seria o mínimo aí que o agro mereceria nesse novo plano safra. Agora estamos, né, nessa troca de governo, né, que ora fala que sabe, tem ciência da importância do agro, ora fala bem do agro, ora pisa na bola, acaba criando mais algumas dificuldades aí, seja por questões técnicas ou até falhas, né, da própria equipe de governo. Enfim, o que se espera, o que podemos esperar desse anúncio do Plano Safra, Joel Roganin? Olha, as nossas expectativas em relação ao novo Plano Safra não são muito boas, né? A gente pode, eu acho que seria essa impressão que nós temos nesse momento, né? Se nós formos analisar esse histórico de investimentos na agricultura, em todos os negócios, que não são só a agricultura de soja e milho, mas são todos os aspectos relacionados tanto à produção, frutas, hortaliças e etc., grandes, pequenos, médios e grandes produtores, nós estamos aí defasados em cerca de 50% na ordem dos recursos. 50%. Né? Então, nós teríamos que falar hoje aqui de 600 a 700 bilhões de investimentos, que, na verdade, se separam entre investimentos e custeio. Né? E seguro. Que são, e seguro, né? Que são necessários para que esse capital retorne com segurança, não só para o governo, mas também com toda a sociedade, que é uma autobeneficiária dos investimentos que são realizados no campo, né? Existe, sim, um atraso nas tratativas em relação ao novo Plano Safra, né? E essa expectativa não é boa para o mercado, porque gera uma retração de negócios, né? Nós não conseguimos enxergar o segundo semestre financeiramente. Isso é bastante preocupante. Esse é um grande problema. Isso é bastante preocupante. Os recursos não prometem ser recursos voltuosos, a não ser que haja um fator novo que estimule isso, né? A agricultura precisa desse aporte, que seria o aporte de capital de giro e de investimentos, porque isso é autorrenovável, né? Nós precisamos estar sempre investindo. Também não enxergamos isso. As principais linhas de crédito, além de estarem burocráticas, elas estão travadas, né? Então, elas não estão à disposição do produtor, salvo engano, o FCO, que é um fundo aqui do Centro-Oeste, que tem alguma movimentação de negócios. Então, é uma situação bastante delicada, porque a única coisa que nós temos certeza é que a safra, o início da próxima safra, já tem data. E quem manda nela é a chuva. E quem manda nela é o tempo, é a chuva. E nós temos que estar preparados para ela. É uma situação bastante incômoda para o produtor, para as entidades, né, para as associações que ficam, né, nessa grande incógnita aí sobre o que virá, né, nesse Plano Safra, qual será a sua amplitude, será contemplativo ou não, até me referindo à questão do seguro, né, que todo ano é uma briga danada para aumentar também, né, esse montante que é destinado para o seguro agrícola. Nós aqui escapamos, dá para assim dizer, por um triz de um grande problema, né, de safra, com aquele veranico gigante que teve em novembro. Depois, graças a Deus, houve uma recuperação e uma colheita muito boa, se levar tudo em conta aquilo que aconteceu, mas outros estados não, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até o próprio Mato Grosso do Sul e tal, que sofreram. E aí, quando o produtor vê, acabou o recurso do seguro rural, né? O seguro rural talvez hoje seja uma das ferramentas mais importantes para todo o contexto produtivo que nós temos, né? Por quê? Porque ele evita que aconteça o que acontece geralmente em quebras de safra, né? O efeito não é apenas naquele ano, existe um efeito que ele é de médio e longo prazo, ou seja, essas comunidades, esses municípios, eles demoram a voltar a uma situação normal, porque o passivo da dívida, ele é um passivo que não se resolve de um ano para o outro. Para você ter ideia, eu vi na semana passada, até rodei no jornal, uma cidade do interior do Paraná, o presidente do sindicato rural olha, nós estamos precisando fazer o custeio da safra que vem, porém não recebemos o seguro do prejuízo da safra anterior, e tem mais o prejuízo dessa safra aqui. Então, quer dizer, não receberam o anterior, esse aqui
nem se fala ainda, e já tem que implantar outra safra e aí não tem condição de pegar lá o custeio porque não conseguiu honrar com o banco com aquela dívida anterior lá. Então vem se arrastando, vai criando uma bola de neve. E nós estamos tropeçando em situações, em problemas orçamentários, né, em relação ao que se previu para esses seguros e também situações políticas que também têm atrapalhado bastante a resolução desses problemas que, no nosso ponto de vista, não são problemas difíceis de resolver, basta que haja empenho aí das partes. Né? Empenho, inclusive da FPA. Hoje pela manhã o Pedro Lupion concedeu entrevista ao João Batista Olivo também falando sobre a Semana de Combate à Invasão de Terra, que é outra questão terrível também, que assola o campo, né? Inclusive estamos dentro do chamado Abril Vermelho do MST e agora numa contraofensiva a FPA fala nessa semana de combate a invasões de terra. A gente vê vários estados aí, né, preocupados com relação a esse Abril Vermelho, mas também estamos vendo cada vez mais governadores, né, que são de estados agrícolas, agropecuários, sendo bem fortes em suas decisões. Olha, não vamos aceitar invasões. Esse posicionamento é bom, né, João? Sim, nós sabemos que a segurança pública, né, é um dever do Estado, né, e ele é o responsável por manter a ordem, tanto a ordem urbana, mas também a ordem rural, né. Nós temos observado vários estados que têm se posicionado de uma maneira firme, de uma maneira dura, inclusive o governo do estado de Goiás tem se posicionado de uma maneira bastante dura em relação às invasões, da preservação do direito de propriedade, seja ele urbano, seja ele rural. Né? É claro que o ambiente rural é um ambiente mais difícil de ser monitorado, por isso essa grande preocupação que nós temos. Né? E também essa preocupação dessa maneira abrupta com que os movimentos trabalham a questão das invasões. Né? Então nós temos um período que nós não temos praticamente invasões, de um período que parece que gerou até uma promoção em relação às invasões. São ações coordenadas. Então são ações coordenadas, preocupantes, é claro, né? E é claro que nós temos que estar atentos, né? Para que não haja uma desordem. A desordem, ela não traz benefício a nenhuma das partes. Correto. Bom, Joel, para a gente fechar então o nosso bate-papo de hoje, voltamos para um assunto bom. Eu entrevistava ontem o Marco Antônio dos Santos da Rural Clima e já havíamos falado sobre isso há algum tempo, dessa possibilidade de termos um prolongamento das precipitações, e aí estamos. Não é nenhuma transição, nós não estamos hoje nem no Laninha, que já acabou, e não iniciamos também um El Ninho. Então a previsão de chuvas, da maneira que estão acontecendo até o final do mês de abril, né, segunda quinzena, com certeza vai ter mais chuva aí, e talvez já aquelas chuvas mais esparsas também acontecendo em maio. Se isso acontecer realmente, chuvas aqui em maio, mesmo que não sejam muito bem distribuídas, mas beneficiando uma lavoura ou outra aqui, nós teremos bons números também de segunda safra, né? O estado de Goiás vem de dois anos muito difíceis em relação à segunda safra, né? Nós tivemos pouca precipitação nos últimos 2 anos em abril e maio. Nós sabemos que a segunda safra em Goiás depende da regularidade de chuvas em abril e maio. Não precisa ser em volumes muito grandes, mas precisam ser em volumes regulares, né? Nós temos essa previsão, né? Existem algumas controvérsias em relação às previsões climáticas, né? Nós acompanhamos também as previsões climáticas que são feitas pela Secretaria de Meio Ambiente de Goiás, através do CIMEGO, né? Também tem previsões para o estado de Goiás que, claro, prevêem chuvas para abril, principalmente, e chuvas que são irregulares, né? Mas essa situação de irregularidade é comum de abril e maio, né? Nós estamos observando, né? Nós tivemos chuvas início de abril, mas ainda são chuvas irregulares. Agora, se a gente fizer aqui um comparativo com o ano passado, nós tivemos um corte seco, abrupto. Chegou ali abril, a chuva parou. Nós já tivemos aí alguns dias sem chuva. No sábado, uma chuva muito boa, atingiu grande região aqui do município de Jataí, né? Ontem também algumas chuvas em volta, a gente vê que já começa, né, para um lado ou outro, formação de nuvens no final da tarde, né? Tem previsão, hoje é dia 5, nós temos possibilidade de chuvas até dia 25, pelo menos dentro do mês de abril. Então, né, se Deus nos abençoar e a gente continuar tendo essa regularidade, né, que bom para o município de Jataí, né? Seria muito importante, não só para o município de Jataí, mas também como toda a atividade dos produtores, claro, né? Gera uma situação de calmaria, de otimismo,
E isso a gente julga ser muito importante, né? Vamos esperar que essas previsões boas, elas se confirmem, né? E que a gente possa, sim, tirar proveito de tudo isso. Sim, bom, inclusive a gente fala dessa questão do aumento da média, ou pelo menos, né, se manter. Eu falei com o Jair Barra, que é agrônomo, aqui na segunda-feira, e nós devemos ter talvez uns 5% do município a ser colhido ainda nas áreas mais tardias, finalizando já a colheita, mas todo mundo na torcida para que talvez, mesmo com o probleminha que a gente teve lá de novembro, a gente chegue uns 70 de média e tal. Será que poderemos chegar perto disso, Joel? Nós temos uma expectativa boa, né? Apesar de todas as dificuldades, e acredito que essas dificuldades já foram relatadas no passado, né? Nós provavelmente vamos colher um pouco menos do que o ano passado, mas ainda uma produtividade muito boa aqui para a nossa região, né? Dificuldades no mês de novembro, depois tivemos dificuldades, um pouco de dificuldades na colheita, né? Que também colaborou com um pouco de perdas, né? Dificuldade nos preços, né? E a comercialização que ainda está muito travada, mas vamos lá, né? Vamos seguir em frente aí que essa finalização de colheita deve aí na próxima semana deve finalizar. Quando sair os números a gente volta a informar aqui, mas a expectativa é essa, que a gente tenha algo em torno de 70, em se falando de média, um número excepcional aí, né? Porque a gente teve lavouras que colheram pouco, nós tivemos lavouras acima de 90. Não foi uma ou outra como a gente tinha no passado. Hoje já tem muitas lavouras com teto produtivo muito bom, né, Joel? Esse é o resultado dos investimentos que os produtores têm feito nas suas áreas e todo aquele arcabouço genético que envolve variedades novas tecnologias, consultorias mais especializadas, isso tem colaborado muito para a gente alcançar essas produtividades. O agro é fantástico, a palavra é essa, realmente, só para quem vive do agro, vive perto do agro, né, para saber da grandeza desse segmento que é fundamental para a economia do país e para nossas vidas no geral. Muito obrigado, Joel Roganin, presidente da ProSoja Goiás, produtor rural também aqui em Jataí, grato por dispor do seu tempo e estar conosco hoje. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço dedicado aí à ProSoja Goiás e a discussão desses assuntos tão importantes aí para todo o agronegócio. Muito bem, a gente esteve aqui nessa quarta-feira, em nome da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do homem do campo, da Casa Carlone, da Altec Brasil, juntos por um planeta de abundância, e da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, presente em 135 estados do Brasil. Um grande abraço a todos, até a próxima semana, porque sexta-feira santa, a gente não terá a programação do agronegócio, mas ele volta na segunda, 19 horas. Deus nos abençoe, uma rica e santa Semana Santa, e que a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe cada vez mais. Até a próxima.